Vamos lá para mais uma aula. Agora a gente vai para a sessão 2, falar um pouquinho sobre a gastronomia nas restrições alimentares, tá? Então, o objetivo é a gente compreender os fundamentos principais das principais técnicas aí gastronômicas aplicadas, adaptadas, né, às restrições alimentares em dietas hipolipídicas, hipossódicas e hipoproteicas no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, tem um videozinho aqui para vocês acessarem, para vocês assistirem, tá? Que fala um pouquinho aí, a cozinha do Einstein. Então, fala um pouquinho aí sobre essas alterações. Então, quando que a gente vai usar, né? Dietas hipolipídicas e hipossódicas, principalmente nas doenças cardiovasculares. Então, a gente tem uma alta prevalência hoje de doenças cardiovasculares, que são as dislipidemias, hipertensão e todas as outras doenças relacionadas, né? A aterosclerose, que está envolvida aí com as dislipidemias, né? Aumento das lipoproteínas de alta densidade na corrente sanguínea, que vão ocasionando ali a aderência, né? No epitélio interior das artérias, né? E hoje as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo, tá? Então, o que levou a isso, né? A forma de alimentação, principalmente dos indivíduos, sedentarismo, né? O estilo de vida, tá? Então, aumento aí do acesso à alimentação rica em gordura, açúcar e sal, que são os produtos industrializados, né? Hoje a gente tem uma mudança na legislação, então os consumidores eles conseguem ficar mais atentos àqueles alimentos que têm uma quantidade mais alta de sal, de gordura saturada, né? Então isso fica mais visível hoje com a mudança na rotulagem dos alimentos, mas ainda assim, né, a preferência por esses tipos de alimentos, a facilidade de obtenção, de compra, de preparo, acaba sendo um chamariz, tá? Para a população. Normalmente também esses alimentos, né, vão ter uma redução aí de fibras, e a gente também tem uma redução da população no consumo de fibras, frutas e hortaliças e de alimentos integrais. E aumento do consumo energético com redução do gasto, que seria o sedentarismo. Então, tudo ficou mais fácil, né? Com controle remoto para televisão, ar-condicionado, que mantém uma temperatura mais agradável, né? Então, o nosso corpo não precisa trabalhar aí com as alterações importantes de temperatura, que seja no inverno, seja no verão, tá? Então, tudo isso contribui para o aumento do aparecimento das doenças cardiovasculares, né? A gente sabe também que tem outros fatores, né? Que ela é multifatorial, então está associado à genética, dieta, sedentarismo, tabagismo, estresse, baixo peso ao nascer, hipertensão, colesterol elevado. Aí o tabagismo aqui está repetido, desculpa, tá bom? Então, como que a gente pode fazer para que a gente consiga reduzir, né, o risco ou tratar aí uma doença cardiovascular? Sempre, né, pensar na intervenção nutricional de forma individualizada e algumas mudanças alimentares são importantes. Não é o foco da nossa disciplina, né, estudar essas mudanças, mas a gente vai tratar aqui delas como uma forma de vocês entenderem as alterações gastronômicas que podem ser aplicadas, né? Então, aumentar o consumo de alimentos ricos em antioxidantes, frutas e vegetais, aumentar o consumo de gorduras insaturadas e proteínas vegetais ou provenientes de animais magros, né? Ingerir de forma equilibrada alimentos ricos em fibras, associados a baixa ingestão de sódio, gordura saturada, colesterol e gordura trans. Balanço energético, né, adequado e nutrição adequada, de forma a auxiliar na manutenção de um peso saudável. Exercícios físicos também podem ser bem-vindos e benéficos aí na prevenção e controle dos fatores de risco apresentados. Então, pensando aí na gastronomia agora, como é que a gente pode fazer para que a gente tenha uma alteração da alimentação? Então, a gente vai conseguir associar recursos e técnicas para modificar os alimentos e torná-los mais saborosos, né? Além de auxiliar na hora da adesão à dieta, garantindo as mudanças sustentáveis para esses indivíduos. Então, nosso papel, tá? Fazer essas orientações. Então, como que a gente pode reduzir o valor calórico e melhorar o perfil lipídico de uma preparação? Vamos pensar aí nas técnicas dietéticas, né? Nas técnicas
que vocês aprenderam e em técnicas gastronômicas. Então, cozinhar a vapor, grelhar e saltear os alimentos, né, é uma forma de que a gente consegue reduzir o valor calórico e melhorar o perfil lipídico, reduzir gordura no preparo, através das técnicas do método de preparo, né, de cocção, assar, brasear e guisar, optar por cortes magros de carnes, tá? E nos casos em que não é possível alterar a técnica, a gente praticar a substituição de ingredientes altamente calóricos por sua versão light, né? A gente consegue, assim, pratos com menos quantidade de gordura e também menor quantidade de sódio, tá? Algumas alternativas que a gente pode utilizar nas preparações. Sal dietético como substituto ao sal comum, né? Pacientes sem alteração da função renal, lembrando que o sal diet, né, o sal dietético, se vocês quiserem, é interessante vocês fazerem esse exercício quando forem no mercado, né? Ah, eu vou lá na área do mercado que tem esses alimentos diferentes e eu vou olhar a composição do sal diet. Então, o sal comum, né, a gente sabe que é o cloreto de sódio, e o sal diet, cloreto de potássio, na sua maior composição. Pacientes com doença renal, né, têm uma dificuldade de excreção de potássio, então a gente não pode oferecer sal diet para paciente renal em hipótese alguma. Ah, mas ele é hipertenso. Não importa. A gente não pode oferecer sal diet nessa situação, tá? Ervas aromáticas, né? Então a gente incentivar bastante o consumo de ervas aromáticas, especiarias, sal de ervas, raspas de limão siciliano e G-sal para conferir mais sabor para os alimentos, tá? Dá preferência aos cortes magros, das carnes em geral, que a gente acaba fazendo a redução aí do consumo de gordura, que vai favorecer também o indivíduo com doença cardiovascular. Retirar todo o excesso de gordura e a pele do frango e de peixes antes de levar para cocção, tá? Ah, mas eu tiro depois. Depois a gordura que estava na pele ali, entre a pele e a carne, já foi toda absorvida, né? Então, o ideal é que a gente faça essa retirada antes, tá? De levar para cocção. Para intensificar o sabor de cortes magros, frango, né, porco, carneiro, peixe, marinar com uma mistura de iogurte, especiarias ou óleo, né, preferencialmente o azeite, em pequena quantidade e ervas. Então, a gente consegue aí uma melhoria do sabor e da umidade desses cortes, tá? Com isso. Então, antes de preparar a carne, esfregar com uma mistura de especiarias secas, assim a gente não precisa acrescentar sal, né? Consegue mudar aí o paladar. Misturar cenoura ralada, vagem ou lentilha verde ou marrom com a carne moída, um corte magro, para dar volume e reduzir a quantidade a ser usada. Esse preparo pode ser utilizado inclusive para recheio, né? Recheio de lasanha, recheio de torta, recheio de panqueca, tá? Eliminar o creme de leite e utilizar a água do cozimento do macarrão sem sal para obtenção de molho. A água do cozimento do macarrão, ela tem bastante amido, então a gente consegue utilizar ela para espessar molhos, tá? Confira com cremosidade as receitas aí, utilizando um queijo cremoso light e intensifique seu sabor infundindo leite com temperos. Reduzir a gordura e o açúcar, acrescentando um pouco Opa, deu uma travada aqui. Para dar consistência e aumentar as fibras da preparação, tá? Na dieta hipossódica e restrita em potássio na doença renal crônica, né? A gente sabe que a doença renal crônica aí é uma síndrome que decorre aí da perda lenta, progressiva e irreversível das funções do rim e é dividida em fase não dialítica, tratamento conservador, e fase dialítica, tá? É uma terapia renal substitutiva, que é a fase dialítica, e o tratamento conservador. Então, esses pacientes se beneficiam muito de uma dieta rica pobre em
sódio e também pobre em potássio, tá? Por que uma dieta pobre em sódio? Porque normalmente esses indivíduos são hipertensos, né? Ou eles desenvolvem a hipertensão no decorrer da perda da função renal, né? E uma dieta pobre em potássio, porque conforme eles vão perdendo função renal, vão perdendo também a capacidade de excretar potássio. Então, o potássio fica acumulado no sangue, né? Podendo ocorrer a hiperpotassemia, que pode trazer sérios danos para a saúde, inclusive levar o indivíduo à morte, tá? Porque, se vocês lembram lá de fisiologia, né, onde que o potássio está envolvido? Né? Nas ações de contração e relaxamento da musculatura. Né? Então, a gente pensa aí quais órgãos do nosso corpo são formados por músculo, e a gente já entende por que, né, existe um risco grande de morte aí na doença renal crônica com o acúmulo de potássio. Né? Em relação ao sódio, a recomendação é que a gente tenha aí o consumo entre 2.000 e 2.300 miligramas, né, que equivale a 5 a 6 gramas de sal por dia. E aí, essa recomendação é em ambas as fases, tanto na fase do tratamento conservador, quanto na fase do tratamento dialítico. Né? Normalmente também esses indivíduos têm restrição de líquido, então quanto menos sódio a gente oferece, menos sede também eles vão sentir, tá? E conseguem melhor o controle da ingestão de líquidos. Tá? Então, a gente pode estimular o uso de ervas, deve estimular, né? Ervas aromáticas e especiarias em substituto ao sódio, tá? Indicado orientar a cocção sem o uso de sal, acrescentando apenas no prato já servido uma colher de café nivelada ou um sachê de 1 grama de sal, garantindo um maior controle aí da quantidade utilizada. Não sei se vocês já fizeram isso, mas fica com um sabor horrível, né? A comida. Então, a gente precisa realmente pensar na utilização de ervas aromáticas e especiarias para conseguir melhorar o paladar dessa comida, tá? Níveis de potássio, já falei para vocês, pensando aí nos alimentos que são ricos em potássio, frutas, hortaliças, leguminosas e oleaginosas. Então, a gente tem todos esses alimentos com consumo controlado para os pacientes portadores aí de doença renal crônica, né? Outros alimentos que podem conter quantidade elevada de potássio devem ter sua ingestão aí controlada ou evitada. Então, alguns exemplos dos alimentos que são ricos em potássio: frutas secas, coco, uva passa, ameixa, damasco e caldas das compotas de frutas. Todos os tipos de sal dietético, porque são compostos aí por cloreto de potássio. Chocolates e achocolatados, suco de fruta concentrado, vinhos, refrigerantes à base de laranja, água de coco, caldo de cana. Caldo de cana jamais, tá? Chimarrão, tomate seco, massa ou extrato de tomate, café solúvel também em grande quantidade deve ser evitado pelo conteúdo de potássio, né? Tem outros alimentos que também tem uma quantidade considerável aí de potássio, né? Como as frutas, a banana nanica é uma das principais, né? Fontes, a laranja, principalmente a laranja pera e a laranja baiana, né? A laranja lima ou lima da Pérsia são as que têm menor quantidade de potássio. Banana maçã é a mais indicada também por ter uma menor quantidade de potássio. Mas existe uma estratégia, né, para a gente conseguir que esse indivíduo tenha um melhor controle da ingestão desse potássio sem eliminar os alimentos completamente da sua alimentação. Né? A gente tem a técnica, uma técnica de preparo que consegue reduzir aí até 60% do teor de potássio dos alimentos, tá? Então, a gente tem aí o método de cocção, né? A gente, os alimentos cozido uma vez, então, quanto ele perde? Por exemplo, a beterraba tem uma perda de potássio de 62%, né? Cozido 2 vezes, aí a gente já tem uma redução de 62% mais 19%. Então, perda total de potássio, 82%, tá? Então, é uma perda significativa, né? Então, eles passaram pelo processo de descascar, foram fracionados em pedaços menores, o que garante que o nutriente seja retirado com maior eficácia, né? Utilizando grande quantidade de água para o cozimento, que foi completamente descartada após o término da cocção.
Então, a gente orienta aí a fervura, né, dos alimentos. Normalmente, quando a gente vai pensar em legumes, em verduras, né, a gente pede para descascar, picar, deixar de molho, né, em água a temperatura ambiente por um determinado período ali, às vezes meia hora, 1 hora, jogar essa água que ficou de molho fora, né, colocar em água para iniciar o processo de cocção. A hora que essa água levanta a fervura, né, a gente tira essa água, então escorre o alimento, né, e coloca uma outra água para terminar o processo de cocção, tá? É claro que dependendo da textura do alimento, se é um alimento mais macio, já a gente vai ter uma alteração importante da consistência e também uma diminuição do sabor dessa preparação, né? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter em relação a isso, tá? Então, cortes grandes conservam o valor de cada vegetal, cortes pequenos faz com que os sabores se misturem, atuando em conjunto, né? Então, após o processo de fervura, a técnica saltear pode ser empregada a fim de agregar brilho e ressaltar a cor dos alimentos com gordura. Para dar mais sabor, as ervas aromáticas e especiarias podem ser adicionadas na preparação ou na finalização ali do salteado, tá? Dietas hiperproteicas e hipercalóricas em oncologia. Também é uma outra forma que a gente consegue melhorar, né, a aceitação aí. O paciente oncológico, normalmente, ele não consegue ingerir grande quantidade, então, se a gente for pensar em energia, a gente precisa oferecer mais energia e mais proteína para esse paciente, então, a gente precisa pensar em alimentos com alta densidade calórica e proteica, tá? Então, reduzir o volume e aumentar a quantidade de energia oferecida. O câncer é responsável por mais de 12% de todas as causas de óbito do mundo, e isso vem crescendo, né, nos últimos anos, e mais de 7 milhões de pessoas morrem anualmente por conta da doença. Os tratamentos mais comuns, quimioterapia, radioterapia, que têm efeitos colaterais importantes, principalmente relacionados ao estado nutricional do indivíduo, né, redução do apetite, dificuldades mecânicas de mastigação e deglutição dos alimentos, que geralmente ocasiona perda de peso, né? E possível evolução para caquexia, que é um fator importante para ser prevenido, tá? Então, quando a gente tem os sintomas de anorexia, a gente vai aumentar o fracionamento das refeições e densidade calórica, tá? Como é que a gente faz isso? Como que a gente aumenta a densidade calórica de um alimento? Alteração do paladar. A gente também vai oferecer maior densidade calórica para que ele consuma mais energia em menor volume. Melhorar a apresentação do prato, evitar alimentos muito quentes ou muito gelados. Então, a gente vai evitar temperaturas extremas, tá? E uma outra dica interessante é a gente evitar os talheres de metal, porque eles também têm uma sensibilidade, né, em relação ao metal. Isso também faz com que piore o sabor dos alimentos, tá? No efeito colateral de xerostomia, introduzir mais molhos, caldos e sopas na dieta. Então, se a gente for pensar aqui, a gente associar a anorexia com a xerostomia, a gente precisa oferecer mais molhos, caldos e sopas. Normalmente, caldos e sopas são alimentos com menor densidade calórica. Como é que a gente faz para aumentar a densidade calórica desses alimentos, né? Vamos pensando aí. Náuseas e vômitos, então a gente vai aumentar o fracionamento das refeições, né? E evitar a ingestão de líquidos durante as refeições. Mucosite, estomatite e odinofagia são bem comuns, né? Então a gente vai evitar alimentos irritantes, então a gente vai ter que ir juntando, porque às vezes o paciente apresenta tudo isso, tá? De uma vez só. Dificuldade de deglutição, adaptar a textura dos alimentos e saciedade precoce. Aumentar o fracionamento, evitar o consumo de alimentos, o consumo elevado de líquidos durante as refeições, evitar os alimentos crus, né, preparações gordurosas ou ricas em molho. Então, a gente precisa pensar nisso tudo, né,
que o nosso paciente apresenta, para a gente conseguir oferecer a melhor opção para ele. Diarreia também é muito comum, obstipação, né? E má absorção. A gente vai precisar modificar a consistência dos alimentos, tá? Como é que a gente faz isso? A gente pode agregar, né, ingredientes para as nossas preparações. Então, a gente vai oferecer, né, maior quantidade de gordura boa, né? A gente pode acrescentar aí nas preparações, por exemplo, o azeite de oliva, né? Que é uma fonte de gordura monoinsaturada, poliinsaturada, que a gente consegue também agregar valor energético, né? Uma colher de sopa de azeite tem aproximadamente aí 90 calorias. Então, a gente pode oferecer até 2 colheres de sopa no prato já pronto desse indivíduo, né? Se ele tiver, né, claro, gosto por consumir o azeite, a gente pode pensar nisso, tá? Ou então pensar em preparações aqui como, por exemplo, o frozen de manga, né? Então a gente consegue colocar o mel para aumentar também o valor energético, né? Ter uma consistência cremosa para que a gente consiga aí que ele degluta com melhor, né, facilidade, pensar nos molhos, nos roux, nos molhos ligantes, nos molhos espessantes, que também conferem aí uma facilidade no processo de deglutição desses alimentos, tá? E aí pensar na característica, na individualidade de cada um. Normalmente, os alimentos que são tolerados são os alimentos cítricos, o gengibre, sorvetes, hortelã e menta. Então, a gente pensar aí nas formas de preparo desses alimentos, tá? Pensando, para vocês praticarem um pouquinho, uma receita tradicional brasileira com menor teor de gordura e outra com maior densidade energética. Como é que a gente consegue fazer isso para esses nossos pacientes, ok?